Vamos lá, se esse vídeo, cara, chegou até você, é porque você vive se cobrando muito, você fica falhando toda vez, você não tem disciplina. E por causa disso eu tenho uma excelente notícia pra você, que vai tirar todo esse peso das tuas costas. Talvez o problema não seja a falta de disciplina, tá? Talvez o seu maior problema seja a falta de fascínio. E quando você entende a diferença dessas duas coisas, praticamente tudo muda. E eu vou te mostrar aqui por que o fascínio ele vence a disciplina em quase literalmente todos os casos, tá? E deixa eu te explicar também a diferença entre eles. Disciplina é você se forçar a fazer alguma coisa, mesmo que você não queira fazer. Isso é belo, tá ligado? É isso que diferencia muita gente. As pessoas que chegam mais longe são as pessoas que fazem quando não querem fazer. Só que isso também é literalmente empurrar, é tipo ir na marra contra a própria vontade muitas vezes. Já o fascínio ele é diferente, é quando você está tão encantado com alguma coisa, tão obcecado, querendo tanto aquilo, mas tão apaixonado por aquilo, que você literalmente é puxado naquela direção pelo seu próprio corpo. E o fascínio ele literalmente puxa, e ele puxa mais forte do que quando você está disciplinado empurrando, por exemplo. Pensa numa criança jogando videogame, por exemplo, ou montando um Lego, será? O que você gostava de fazer quando era criança? Ela está literalmente fazendo aquilo que ela ama. Você precisa, por exemplo, da disciplina dessa criança para continuar fazendo isso? Não, ela fica ali horas e horas e horas, tipo, às vezes esquece até de comer, tá ligado? Esquece do tempo. Vai acontecer isso aí com GTA 6, por exemplo. Quando o pessoal começar a jogar, mano, vai esquecer praticamente da vida. E não precisa ter disciplina, amanhã eu vou acordar cedo para jogar. Não, o fascínio vai fazer isso. Por quê? Porque essas pessoas estão encantadas, tá? Ninguém precisa empurrar elas, ninguém precisa obrigar elas a fazer isso. Agora pense em você, por exemplo, fazendo uma coisa chata que você tem que fazer. Cada minuto, cara, é uma tortura. É muito chato, mano. Criar conteúdo, às vezes, pra quem não gosta, pra quem não tem fascínio, é muito chato. Até criar o fascínio. E aí que tá o erro que a maioria das pessoas cometem. Ela tenta construir a vida inteira dela sobre base da disciplina. Ah, eu tenho que fazer, eu tenho que cumprir. E fica forçando, no empurrão, tá ligado? E aí se sente uma pessoa fracassada quando força e não consegue, quando a vontade acaba. Porque, cara, força de vontade, tipo assim, é um tanque que se esvazia. Ninguém aguenta, cara, ficar o tempo todo tentando colocar disciplinas em algo que não consegue fazer. Porque a disciplina, só pela disciplina, se você não tem um fascínio, obviamente, é pura exaustão mental. Justamente porque ela luta contra você, luta contra seus interesses. Agora, os que constroem coisas genuinamente grandiosas, coisas maravilhosas, grandes, parecem ser super disciplinados, né? Caramba, mano, o cara lá tem uma disciplina inabalável. Não, mano, às vezes nem tem disciplina. É porque ele tá fascinado. Ele tá fascinado pelo que ele tá fazendo. O que pra você parece uma disciplina, uma coisa difícil, sobre-humana, pra ele é simplesmente um fascínio. É só seguir o fascínio deles. Eles não precisam se arrastar pelo trabalho, por exemplo. Cara, eles mal conseguem se afastar do trabalho muitas das vezes. Pra ele é mais difícil parar de trabalhar, tá ligado? É por isso que eles vão tão longe, por exemplo. Eles chegam muito longe porque não estão gastando energia se forçando. Apenas estão gastando energia na construção. Então a pergunta que muda o jogo é: como é que eu realmente consigo ter mais disciplina? Como realmente eu consigo ter fascínio sobre o que eu tenho que fazer? Porque se você consegue se apaixonar pelo processo, pelo que você tem que fazer, o caminho, a habilidade, tipo assim, você não precisa forçar mais nada. É simplesmente você tá querendo fazer aquilo. E quem quer fazer aquilo, por livre e espontânea vontade, por fascínio, ganha todas as vezes. Deixa eu te dar um exemplo que, tipo assim, todo mundo entende, tá? Pensa em alguém apaixonado, tipo assim, no começo do relacionamento, por exemplo. A pessoa acorda cedo, tá ligado? Tipo assim, para ver outra pessoa. A pessoa se arruma, coloca o melhor perfume, atravessa a cidade, faz 1000 coisas maravilhosas. E tipo, sem nenhum esforço, acha tudo muito leve. Precisou de disciplina pra isso, pra ver a gatinha? Não, não precisou, irmão. Por quê? Foi o fascínio, a paixão, tá ligado? Ou seja, faz aquilo ficar muito mais fácil. Quando você quer ser campeão, por exemplo, um jogador de futebol, treinar fica muito mais fácil, porque ele está sempre observando o objetivo final, ele está fascinado por aquilo. Agora imagina ter esse tipo de energia direcionada para os teus objetivos também. É isso que o fascínio destrava todo, o jogo muda completamente. E, cara, olha o contrário também, olha o contrário. O perigo de viver só de disciplina. Você vive num estado de guerra infinita contra você, uma parte de você está empurrando o seu corpo sem a sua vontade. Cara, isso cansa, isso adoece, isso dá burnout, por isso que tem gente que tem burnout.
Sabe aquela sensação de que a vida é uma obrigação sem fim, por exemplo? Não é à toa que, tipo, tanta gente vive infeliz, esgotada com o que tá fazendo, tá ligado? Elas venceram a preguiça, beleza? Mas à base da tortura. E aí elas sofrem durante toda a sua vida, cara. Mas quando você tem fascínio... Por isso o segredo dos que vão muito mais longe e ainda parecem felizes do que estão fazendo não é tipo serem super-heróis, serem o escolhidos. Não. É porque quando eles amam o que fazem, o jogo todo, tipo assim, todo o processo fica algo sem sacrifício, fica algo tranquilo. O fascínio transforma tudo em brincadeira, trabalho em diversão. E é impossível competir com alguém que está se divertindo enquanto trabalha. E é exatamente sobre isso, sobre transformar sua mente também, para ela deixar de ser puxada para os seus objetivos, né? Para realmente ser literalmente surf de realidade, que eu também criei o meu treinamento salto quântico, é sobre a mentalidade, reprogramar e a forma como você quer relacionar com suas metas, tá? Primeiro link da descrição tá de graça, cara, é só colocar o e-mail que você vai receber o acesso, tá? E uma das coisas que eu respondo lá também é sobre como você se torna uma pessoa fascinada, né? E vamos lá, primeira coisa também, aqui também vai ser respondido, obviamente. Primeira coisa, mergulha fundo, vamos lá, uma das coisas que mais dá certo, tá? Quando você mergulha fundo em algo, quando você dá o famoso lock-in, que no mundo empresarial lock-in é quando você mergulha de cabeça sobre alguma coisa, foco total. Mas muitas das vezes as pessoas confundem foco total, por exemplo, com a ânsia de ter que fazer aquilo, obrigação. E quase tudo fica fascinante quando você se aprofunda. Porque a superfície geralmente é sempre muito chata, tá ligado? É lá no fundo, por exemplo, do mar, um exemplo, do mar que mora a beleza. E não é tão diferente quanto os nossos objetivos. Ninguém se fascina, por exemplo, só um exemplo, por fazer exercícios. As pessoas se fascinam por se virar e transformar na sua melhor versão, mais forte, mais bonita, shapeada. É esse lado que você tem que olhar, entendeu? O fascínio mora no significado. E o terceiro, e um dos mais poderosos também, rodeie-se e se cerque-se de coisas e pessoas que alimentam esse fascínio. O fascínio ele é contagioso. Por exemplo, eu faço parte de comunidades onde as pessoas criam conteúdo, vivem da internet e ganham muito dinheiro. É muito mais fácil eu estar nesse caminho do que com pessoas que simplesmente não trabalham, não fazem conteúdo pela internet, não ganham dinheiro, estão na vida delas. Cara, imagina eu, um cara que cria conteúdo pra internet, empreendedor digital, começar a andar com pessoas que focam apenas em fazer faculdade. Você entende que não vai dar muito certo? Pois é, o fascínio ele é contagioso, é capaz de eu até querer fazer faculdade também. Cara, o fascínio ele não é só um dom que você tem, tá ligado? Porque isso aí não é dom. Porque o fascínio ele é cultivado, é como se fosse um treino. Ele é cultivado, ele é alimentado e ele te protege, tá? Agora, vamos lá. Eu não tô dizendo aqui que disciplina não serve pra nada, não, pelo contrário, tá? Tem dias que, às vezes, o fascínio some também. Que é um dos momentos, por exemplo, que as coisas começam a dar errado. Mas quando você tem um fascínio junto com a disciplina, os momentos difíceis, a disciplina vai fazer o trabalho dela. Só que eu tô falando, o fascínio, ele faz a maior parte do trabalho porque ele te dá essa energia a mais. Mas se um dia ele faltar, a disciplina vai te manter constante até ele voltar. A disciplina é literalmente o piso. Tipo assim, é a rede de segurança nos dias ruins, tá ligado? Ela não pode ser a disciplina não pode ser o todo. Não pode ser o todo, não pode ser a única fonte de combustível, tá? O que te leva longe de verdade, obviamente, no longo prazo é o fascínio. Com a disciplina, obviamente, só cobrindo esses buracos, entendeu? E se, por exemplo, se você quer, tá? Só um aviso aqui, se você quer realmente transformar esse fascínio em uma mentalidade, né? Se você quer ter essa mentalidade e quer transformar isso em resultado de verdade, em dinheiro, começando no mercado digital, eu tenho um programa de ativação chamado Surfar Elite. É para quem quer iniciar no mercado digital e só está disposto, tá? Para quem realmente quer investir, já está pronto para investir financeiramente, mentalmente e energia. Não é para curioso, não é para quem está quebrado, é para quem realmente está pronto para fazer acontecer, tá? Segundo o link na descrição, dá uma olhada, diversos alunos, cases, enfim. Então, para de se torturar tentando, por exemplo, ser a pessoa mais disciplinada, à força. Então, para de fazer isso. Em vez disso, se pergunte, por que eu não consigo ter o fascínio simplesmente? Como é que eu posso me apaixonar por isso, tá? Quando você encontra esse fascínio, alimenta ele e faz realmente você ter encontro com essa mentalidade, você nunca mais vai precisar de empurrão para conseguir o que você quer.
você vai ser literalmente um cara surfando a realidade ao seu favor e cada vez mais próximo dos teus objetivos, tá? Me conta aqui embaixo qual que é a tua área da tua vida que você vive se forçando e nunca pensou em colocar simplesmente um fascínio na vida dela. Ou coisas, por exemplo, que você teve muito fascínio na sua vida, que você lembra, que você fazia com puro amor e agora você não faz mais para os teus objetivos, mas sabe que agora é só questão de tempo também para tudo começar a dar certo, porque agora você tem fascínio. Me conta aí, é nóis. Se inscreve no canal, deixa o like, é nóis.